poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glórias a vós. Evangelho na minha mente, na minha boca, no meu coração. Essas três cruzes que a gente faz. Versículo 21. Capítulo 15, versículo 21 de Mateus. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma mulher originária daquela terra gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é tua fé. Seja-te feito como deseja. E na mesma hora sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós. Que palavra, hein? Que palavra forte. Que roteiro de uma oração que é atendida. Que roteiro de perseverança de uma mulher. Veja bem o contexto aqui. Vamos ver os personagens aqui. Tinha uma filha atormentada com um demônio que não estava aqui. Estava em casa. Essa mãe foi até Jesus interceder. Jesus estava indo para um território de Tiro e Sidônia. Onde que é isso? Território dos pagãos. Não era para Jesus pregar ali, ele estava passando por ali. Aquele povo não acreditava em Jesus. Aquele povo não é o povo prometido, não é o povo de Deus, não é o povo escolhido, é um povo rebelde. É um povo transviado, é um povo que só tem falsos pastores, só vive na heresia, só vive na mentira. Só vive adorando nos lugares altos, Baals e outros deuses feitos por mãos deles mesmos. É um povo excluído, um povo que não queria saber de Deus. Não é que Deus não exclui ninguém. Tanto é que aqui nós vamos ver nesse texto aqui que Jesus ele veio para todos. Mas aquele povo nunca quis saber de Deus, nunca quis saber. Tanto é que a gente tem que entender que Jesus Cristo ele veio para um povo. O povo de Israel. Povo judeu. Povo israelita. Deus mandou lá salvar aquele povo que estava lá no faraó. Ele não mandou salvar, por exemplo, o povo lá do faraó, do Egito. Ah, vai lá salvar o povo do Egito. Não, aquele povo não acreditava nele. Jesus Cristo veio para quem crê, para quem confia nele. Aquele povo esperava a vinda dele. O povo judeu aguardava a vinda do Messias. O povo seguia as escrituras, seguia os profetas, desde Noé, desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Era um povo que esperava a Deus. Enquanto que esse povo ia falando dessa vinda de Messias, esse povo cananeu, esse povo o samaritano, esses outros povos só blasfemava, só falava mal, que isso é mentira, que isso não existe, que isso é... E vivia nos deuses deles, adorava os deuses dele. Tanto é que Deus tratou dessa forma essa mulher. Parece que Deus estava sendo aqui, Jesus estava sendo rude aqui, mas ele não estava não. Ele não estava não. Aquele tempo, naquela cultura,
Esse povo era chamado de cão, de cachorro. Um povo que ficava às apalpadelas, só latindo, só pelas beiradas, não queria saber da graça de Deus. É um povo que tem por aí ainda, né? Existe esse povo ainda no meio de nós. Mas vamos começar aqui, vamos fazer um... Vamos trilhar uma cura e uma libertação, uma restauração, um aprendizado para nós nessa palavra. Eis que uma mulher cananeia originária daquela terra gritava. Começar, ela gritava. Ela gritava. Alguém para gritar chega num limite. Alguém quer gritar é porque está longe. Ninguém que está perto precisa gritar. Quando a pessoa grita é porque ela está no desespero. Essa mulher começou a gritar, e aí o que aconteceu? Senhor, ela gritava o quê? Senhor, filho de Davi. Olha bem o que ela gritava. Ela não gritava assim, ei, você aí. Ela sabia quem ele era. Ô, você aí, barbudinho, que está fazendo cura aí. Ô, você de túnica branca, que está aí no meio dos outros aí, fazendo as coisas, falando alto aí, falando bonito. Não. Ela falou, filho de Davi. Ela acreditou, ela sabia quem era ele. Primeiro ela tomou posse nisso, no senhorio de Jesus. Acreditou que Jesus era o Senhor que estava ali. Aí ela falou, filho de Davi, Senhor, Senhor, Senhor. O que é Senhor? É o dono de tudo. Filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Uma mãe que vem interceder por um filho. Hoje nós vemos a leitura hoje do Evangelho de hoje, né? Quem teve a graça de ler o Evangelho de hoje, de sábado, no dia de hoje, é um pai intercedendo por um filho endemoniado. Coisa rara também, um pai interceder. Hoje a gente vê muito mais gente, muito mais mulher na igreja. Não é o que está acontecendo aqui hoje, né? Debaixo dessa mata, nesse frio aqui. Se bobear, acho que os homens estão ganhando aqui. Faz a conta aí, Yuri. Acho que os homens estão ganhando, está na maioria. Mas a grande maioria na igreja é as mulheres. Um homem interceder que nem no evangelho de hoje, que tinha um filho atormentado, foi falar com Jesus também, a mesma situação. No caso aqui, essa mulher. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Olha bem, rapaz, aqui nós que estamos aqui, e quem está me ouvindo, que vai ouvir essa palavra, esse momento na nossa oração já é o momento que a maioria das pessoas já para. Já fala, não, eu estou gritando, estou chamando ele como Senhor, estou reconhecendo ele como Deus. Ele não me responde nada. Mas aqui tem um tremendo ensinamento de Jesus para nós e para essa mulher. Porque muitas vezes Jesus se cala na nossa vida e ele demora para nos responder. Não é porque ele não tem o que responder. Jesus sempre tem resposta. De Deus sempre vem 3 respostas, sim, não ou espere. Mas às vezes ele não responde nada. Por quê? Veja bem, gente. Quando um professor, isso é fácil a gente entender. Quando um aluno está estudando, meus filhos estão estudando, tem um monte aqui, e eles chegam no dia da prova, eles têm que se preparar, a gente tem que ajudar eles a estudar. Vem a matéria em casa para estudar, com os pais, ajudar essas crianças. Aí chega o dia da prova. Aí é aquela tensão, né? Chega o dia da prova. E o que o professor faz no dia da prova? O professor fica passando ali por carteira e vai olhando aquele aluno ali. O professor sabe aquela resposta. É fácil para o professor. O professor já passou dessa fase, já passou dessa etapa, mas aquele aluno não. Aquele aluno precisa passar aquela etapa. E quando a gente pula etapa na nossa vida, é onde a gente não cresce, não amadurece, se torna aquela pessoa adulta, velha, mas ainda uma adolescente dentro dela. Uma criança que não brincou. Uma criança que não se divertiu, que não deu risada, que não sorriu, que não pulou, que não cantou. Uma criança reprimida, que aí depois de velho, eu vejo tanta gente velha querendo ir para a Idade Dourada, querendo... É o Apocalipse. Eu vejo parentes meus
né? Depois de velho, já com filho e tal, não sei o quê, quer um tal de sair toda noite, sair e ir pra onde, não sei. Eu falei, meu pai, eu penso que esse povo não viveu a fase deles. Depois que você casa e tem filho, você acabou, filho. Você só pensa nos filhos, isso aí é coisa de adolescente. Parece que não viveu a fase. Jesus, ele está sendo pedagógico. Ele está falando, eu não posso te dar a resposta. Está entendendo? Você vai ter que trilhar um caminho. Aquela mulher precisava perseverar no pedido dela. Jesus estava querendo ver se ela realmente queria. O professor fica em silêncio. Jesus fica em silêncio, querendo responder a gente. Quantas vezes ele quer, eu vou falar com isso aí, mas eu falando com se eu falar, ele amanhã vai estar fazendo a mesma cagada de novo. Ele não vai crescer. Ele não vai amadurecer na oração dele. Ele vai achar que toda vez que ele precisar de alguma coisa, assim, ele vai querer logo no imediato e eu vou logo dar para ele. Ele vai ter que pagar o preço. Tem um preço. É um preço da oração. Um preço da intimidade. Um preço de estar perto de Deus. Não por barganha, por querer as coisas. Porque Ele é o Senhor. E Ele pode tudo. E Ele faz na hora que Ele quer e pronto. É essa obediência cega. Sabe? Deus cala na nossa vida muitas vezes. Santa Teresinha, se eu não me engano, por 20 anos ou mais, não sei, que ela ficava adorando Jesus e Jesus não falava nada para ela. Não falava nada, não falava nada. Quanto tempo Jesus calado para ela. São João da Cruz também, parece que Jesus ficou acho que uns 20 anos. Ele perguntava para Deus, eu só falava uma coisa para ele. Fala, Senhor, que o Senhor quer me falar assim, me dê aquilo que você mais ama. E São João fala, mas o que é que eu mais amo? Eu larguei tudo, eu sou monge, eu estou aqui no mosteiro, larguei família, não casei, larguei tudo, estou aqui. Larga aquilo que você mais ama. Só essa resposta de Deus era só essa. Larga aquilo que você mais ama. Até que depois de 20 anos, sei lá, de tanto perguntar para Deus, Deus respondeu. Falou, larga o seu pecado, você ama mais o seu pecado do que eu. Meu Deus, aquele homem tinha pecado, imagina eu então. Que São João da Cruz, um santo, um monge. Imagina nós, onde é que nós está na fila do pão. Onde é que nós está nesse ônibus? Então Jesus se cala ali, porque Ele quer nos ensinar. Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente amadureça, Ele quer que a gente seja melhor. Melhor não do que o outro, melhor para o outro. Melhor para o nosso esposo, melhor para nossos filhos, melhor para os nossos irmãos, melhor para com Ele, melhor para com nós mesmos. Deus está querendo amadurecer a gente. Mas aí aquela mulher insiste, a gente tem que insistir na oração, tem que insistir na oração. Quem é mais antigo aqui vai lembrar daquela propaganda que tinha, não esqueça da minha calói. Quem é mais velho aqui vai lembrar disso aí. Gente, tudo quanto é lugar, aquela criança ele escrevia pro pai, pai, não esqueça da minha calói. Ele ia para escovar o dente, estava lá no vidro, no espelho. Não esqueça da minha calói. Ele ia dormir, ia pegar o travesseiro, estava debaixo do travesseiro, um bilhetinho, não esqueça da minha calói. Ele ia pegar o chinelo, o sapato para pôr no pé para trabalhar, não esqueça da minha calói. A gente tem que ser assim com Deus, e é um pedido justo, era uma cura da filha, era uma libertação de uma filha que estava com um demônio, que estava um sofrimento muito grande, aquela mãe já tinha esgotado do que fazer naquela situação. Então tem pedidos que são justos que a gente faz para Deus, que Deus quer nos dar, mas Ele fala assim, mas será que você está querendo? Parece que você não quer, já parou de pedir, no outro dia já pede outra coisa, já esqueceu aquilo lá. Ué, você queria tanto aquilo lá que você pediu só uma semana, só um mês, só um ano. Só 10 anos que você pediu isso aí, só parou no 10. Santa Mônica rezou quanto tempo para a santidade do filho, Agostinho? Hã? E se ela desistisse no 10º ano? Se ela desistisse no 20º ano? Se Ana, que pediu Samuel, que foi um dos maiores profetas que teve na terra, que no 17º ano ela desistisse de pedir. No 18º ano ela desistisse de pedir. Porque foi no 19º ano que ela recebeu a graça. Tem coisas que a gente precisa ficar pedindo muito tempo.
porque é pedidos grandes. O céu se move, vai mover a terra depois com esse pedido. E seus discípulos, veja bem, né? Olha como é que a equipe de Jesus, e muitas vezes a equipe que a gente tem é fraca, né? Naquele momento ali, indo o povo, eles estavam fazendo o quê? Essa mulher está incomodando. Mas não eram secretários de Jesus? O que eles deviam fazer? Jesus, olha aí, atende a mulher. Olha o caso dela, é um caso extremo, é um caso... Não, a Zanta, manda embora essa bexiga daqui, está atrapalhando, está gritando aqui, está incomodando a gente. As pessoas estão incomodando. E cadê a fé desses discípulos? Cadê a preparação? Vamos preparar uma cadeirinha aqui pro senhor, ó. Nós preparamos a cadeirinha pro senhor, senta aqui. 5 minutos com essa mulher, só resolve o problema dela aí, ó. Tá tudo certo, Senhor. O senhor ama ela. Deus muitas vezes espera essa nossa intercessão diante da situação das pessoas e a gente não faz nada. Quantas vezes teve essa intercessão e quantas vezes que não tem? Por exemplo, Moisés chegou e falou, Senhor, Deus falou assim, eu vou matar esse povo tudo, Moisés. Moisés chegou e falou, Senhor, já pensou o que o faraó vai pensar? Ó, não mata não. Esse povo é assim mesmo, é cabeça dura, o senhor conhece. Vamos ter paciência, Senhor. Um homem para mover a mão de Deus, porque Deus espera isso da gente. Ah, foi Moisés que moveu a mão de Deus. Não, Deus esperava para ver o amor que você tem, que nós temos um pelo outro. Olha Abraão, quando ia destruir Sodoma e Gomorra, vou destruir aquilo, vou acabar com... Senhor, mas será que não tem lá 50? Olha, se tiver, Abraão, 50 lá, eu não vou destruir aquele lugar. Ah, Senhor, não fica bravo comigo, não. Olha só, que amor, né? O jeito de falar com Deus também, né? Oh, não, pelo amor de Deus, eu sou pó e cinza, quem sou eu para falar com o Senhor? Mas será que menos 5? Será que 45? Olha, se tiver 45 lá... E a conversa se estendeu, gente, até 10. Olha como é que a conversa foi longa, Jesus. Deus gostou, falou assim, não, Abraão, vai falando aí, a hora que chegar, que dá, eu sei. Mas que bonito que você está fazendo. Deus espera isso da gente, isso é intercessão. A mãe fez aqui uma intercessão pela filha. Mas quantas vezes a gente não tem a coragem de fazer uma intercessão pelo outro da nossa família? Será que nós amamos só aqueles que são da nossa família? Os discípulos ali chegaram e falaram, despede essa criatura que está incomodando com esse grito. Não falou para Jesus assim, Jesus, misericórdia, resolve o problema dela, é só só falar, vai embora, demônio. Ele vai. Não. Aí Jesus, de novo, sozinho, teve que tomar a atitude, né? Fala assim, é o povo escolhido, é o povo primeiro, é o povo que Jesus veio. É para esse povo. Esses outros povos aí eram os povos que não queriam saber de Deus. Sempre existiu aí, desde o começo da criação, um povo rebelde. Que através de Caim se tornou tudo isso aí. Aí Jesus respondeu, não fui. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele. Aquela mulher não ouviu o que os discípulos falaram. Eu tenho certeza que eu aqui, cada um de nós que estamos aqui, a hora que nós tivesse e fosse procurar alguém para rezar desse jeito aí, os discípulos do cara já tratassem nós assim, nós já falamos, quer saber, né? Eu nem queria tanto isso aí mesmo, mas para começar, esse cara não deve ser Deus, porque para ter uma equipe dessa aí, com ele, né? Porque é possível, ter uma equipe desgramada dessa aí, não me atende, eu tô aqui gritando aqui, o barbudinho tá lá na frente, lá atendendo os outros, curando os outros lá, eu tô gritando porque o cara não para. E aí a equipe que está aqui, que fala que os discípulos dele me tratam desse jeito, eu vou logo embora, desistir. Não, a mulher pegou e falou, chegou lá e postou. Falou, não, peraí. E eu sei que o senhor pode. Isso é fé. Aí é de abalar a montanha. Aquela mulher veio e prostrou-se de novo, dizendo, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. E Jesus respondeu, olha que palavra, hein? Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Talvez nessa aqui nós ir embora. Todos nós que estamos aqui, nós já falamos, agora lascou. Chamou eu de cachorro. Que desgrama que é isso aqui? Eu vim aqui, o cara que fala que é Deus, é o próprio Jesus Cristo vindo na terra. Eu venho aqui, me humilho, grito, fala que é o Senhor, fala que é Deus, fala que é o filho de Davi. Eu falo, grito, o povo, os discípulos dele mandam eu calar.
E ele fica calado. Os discípulos dele mandam eu calar, que eu estou gritando, e Jesus fica calado, que é o filho de Davi. Aí eu vou lá de novo nele, ele chama de cachorro. Mas só que naquela cultura, naquele tempo, aquele povo sabia que eles eram aquilo lá mesmo. Nós vemos em Apocalipse, em Filipenses 3:2, que são os hereges, esse povo. Nós vemos em Apocalipse 22, que são esses cãos, esses charlatões, esses hereges, são esse povo. E ele sabia que é isso aí, só que ela, aquela mulher, naquele momento, Deus estava abrindo uma via. Eu falei, eu vim para você também, minha filha. Só que você tem que abandonar tudo isso aí. Jesus Cristo, ele veio em João 3,16, fala que de tal forma Deus amou o mundo que enviou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não vim para que nenhum se perca. Jesus Cristo não veio para que nenhum se perca, para que todos se salvem. Todos são todos. É aqueles que Paulo pregou depois. Paulo foi pregar para os pagãos. Paulo não foi pregar para os pagãos. Paulo escolheu, falou, não, eu vou pregar para os pagãos. Já que os judeus não querem ouvir ele, eu vou pregar para o pagão. E foi o homem que mais converteu o pagão nessa terra, com certeza. Foi abaixo de Deus, foi Paulo. Foi pregar para esse povo que perdido. Mas Jesus, ele abriu a via aqui, ó. Ele falou assim, então tá bom. Já que você quer, aí... Olha, gente, eu vou dizer para você. A resposta dessa mulher... Sabe aquela resposta que você consegue dar para alguém? Que você fala assim, da onde que saiu isso? Ou alguém que te fala uma resposta que você fala assim, o que é isso? Matou. Sabe, quando você fala um negócio, dá um tapa, assim, ó, dá um soco, é uma pancada que dá que se você não tem reação, não tem como rebater, é o próprio Jesus Cristo fala em outras passagens que ele fala assim, quando você estiver diante de um tribunal, eu vou te dar uma palavra tão acertada que ninguém vai conseguir rebater. Pois aqui ele encontrou numa mulher pagã uma resposta que Jesus calou. A fé daquela mulher, a unção daquela mulher, a coragem daquela mulher, a humildade daquela mulher, o desejo daquela mulher de curar a filha. Aquela mulher não ligou para a rejeição inicial de Jesus, não ligou para a rejeição dos discípulos, não ligou para que Jesus se calou, não interessa. Eu quero a cura da minha filha. A hora que você tiver assim, com qualquer coisa que você pedir para Deus, você vai conseguir. A gente não consegue porque a gente desiste. A gente não consegue porque realmente a gente não quer aquilo lá. Qualquer momento, qualquer coisinha que der errado, que você já para, a gente já para de rezar. A primeira coisa que a gente faz é parar de rezar. A primeira coisa que a gente faz é colocar a culpa em Deus. A culpa é nossa, é minha, eu que estou negligente, eu que estou fazendo de qualquer jeito, eu que não estou fazendo direito. Ó, muitas respostas. O que vocês estão dizendo aí que eu sou? Outros falam, não, um está dizendo que você é Elias. O outro está dizendo que você é João Batista, que ressuscitou. O outro está dizendo que você é um dos antigos profetas. Aí Pedro vai e fala assim, não, você é o Filho de Deus, o ungido de Deus. Aí Jesus fala assim, olha, isso aí não foi o humano que revelou, não. Isso aí foi o próprio Espírito Santo que revelou para você. Aquela resposta daquela mulher foi o próprio Espírito Santo que deu na boca dela. Que entortou até Jesus. Entortou Jesus, que Jesus falou assim, mais ou menos os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Disse-lhe então Jesus, ó mulher, nunca Jesus falou isso aqui nessa vida. O centurião romano admirou a fé dele, mas ele não falou ó. Aqui é um ó com acento aqui, ó. Ó, mulher, grande é a tua fé. Seja feito como deseja. Na mesma hora a filha ficou curada. Aquela resposta daquela mulher, tem resposta que a gente dá para Jesus que pega aqui, ó, na superfície da pele. Na afetividade nossa, está aqui, ó, nessa camada mais fina da pele. Tem resposta que a gente dá para Deus, a gente dá para as pessoas, que pega até por dentro aqui das veias, dos canaizinhos de veia, que intercala 35 mil quilômetros de veia que a gente tem no nosso corpo. Tem resposta que vai até nos nervos. Tem resposta que vai no osso.
A resposta dessa mulher foi no tutano do osso. Foi no tutano aonde não tinha o que rebater, a não ser Jesus dar a cura para ela que ela estava pedindo. Isso é fé. Isso é fé. Ao ponto de você chegar e falar assim, Deus fala assim, bom, eu não tenho o que falar para você, eu não sei te atender. Eu não sei o que fazer para você, eu não sei fazer o que você está me pedindo, porque você está pedindo com tanto amor, com tanta insistência, com tanta humildade, nada está te barrando, você é perseverante, você quer realmente isso, é um pedido justo. Vou te atender. Está vendo o roteiro que é? Uma fé manifestada por uma pagã, uma oração que é atendida na hora, sem a pessoa nem estar ali. Uma intercessão. É assim que a gente tem que interceder. Quando eu falava de interceder pelo nosso país, nós temos que orar desse jeito. Falar, Jesus, o Senhor ama esse país, né? Esse país é maravilhoso, é terra de Santa Cruz. Esse país, Senhor, Santa Isabel, quando era para ela ser rainha aqui, ela pegou a coroa, fez uma réplica de uma coroa de ouro e levou para Nossa Senhora, para ele falou assim, se eu não sentar no trono, eu já dou o trono desse país para a senhora comandar. Esse é um país que Nossa Senhora comanda, Jesus. Eu creio. Eu estou vendo aí um monte de coisa errada, mas eu sei que o Senhor pode consertar tudo. Mas aí a gente começa só a reclamar, só a murmurar, só a ver notícia. Não veja notícia na internet. Sabe o que você faz? Dobra o teu joelho e reza. Sua anta de galocha. Rezar não reza, só reclama. E fica vendo bobeira na internet. Que esse povo só quer ganhar dinheiro através desses canais de YouTube. Com notícias sensacionais, querendo chamar a tua atenção. Deixa isso pra lá. Temos as pessoas que estão nos defendendo lá e tem gente boa lá, falando, dando sangue lá, dando a vida lá. Mas para que essas pessoas tenham as palavras certas dessa mulher cananeia, para que ninguém consiga rebater, precisa de uma intercessão. Precisa de alguém que ore. E essas pessoas somos nós. Você não é político que está aqui. Você é para orar. Então ore pelo nosso país. E aí tem uma outra interpretação também aqui, nessa palavra. Essas migalhas que caem, são migalhas de pão. Por que que Jesus falou do pão? Por que que Jesus não falou de uma batata? Ah, não posso cortar a batata. Por que Jesus falou de um peixe? Porque era a comida da época também. Por que Jesus não falou de ervas amargas? Ele falou de pão. Porque ele já estava preparando aqui, dizendo que eu sou o pão da vida. Até uma migalha minha, numa migalha minha, eu estou completo nela. É a Eucaristia. Quando você recebe na mão, que eu não gosto de receber na mão. Se eu puder, eu recebo na boca. Mas se você recebe na mão, não deixa nenhum fragmento ali. Jesus está vivo ali. E uma migalha daquela ali, tem um monte de gente nesse mundo clamando por aquela migalha. Então passa a sua língua. Não deixa nada. Receba Jesus por completo. Adore nessa mesa. Essa mesa que cai essas migalhas é a mesa do altar da Eucaristia. Que a gente vai dando a graça. O católico não está aproveitando a graça do pão que é para os filhos. Os filhos são os católicos dessa Eucaristia. E muitos de fora estão vendo muito mais o poder, a autoridade, o senhorio de Jesus ali. Tanto é que um sanista muitas vezes crê mais na Eucaristia do que um católico. Porque ele pega a Eucaristia com zelo danado para fazer lá o trabalho e quer que trabalho porque ali está o Cristo vivo. Um cachorro está crendo muito mais. Depois que ele recebeu aquele tiro e tentaram matar ele,
Aí ia sempre uma equipe de policial, todo lugar, toda a igreja que ele ia fazer a oração, ia primeiro os policiais e os cachorros, aqueles cachorros ensinados, policial, né, adestrado, ver se não tinha nenhum ser humano lá, nenhuma pessoa para poder, né, fazer um mal para o Papa. Aí um desses cachorros, parece que foi em Detroit, nos Estados Unidos, entrou numa desses santuários, primeiro os soldados com os cachorros, soltaram os cachorros lá dentro, e os cachorros parou. O cachorro parou, assim, ó. 2 cachorros. Lá atrás da sacristia, atrás das paredes, que tinha alguém escondido ali. Aí chamou o pai. O padre falou, não, tem alguém vivo aqui. Aí os policiais falaram assim, esses cachorros são treinados desde criança, desde que nasceu, para reconhecer o ser humano. Ele falou assim, eles pararam aqui nessa posição. Ali estava Jesus Cristo vivo e aquele cachorro estava adorando Jesus. Aqueles cachorros. Tinha a presença de um ser humano ali, nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente não adora Jesus. E a gente não vai na missa. E quando vai, com a pressa danada para sair para ir embora, não vai para adorar Jesus depois, uma outra hora, lá diante do Santíssimo. A gente perde a oportunidade de estar na presença, de comer o pão, enquanto que outros estão querendo essas migalhas de Jesus, que são Ele vivo também por inteiro. E muitos deles estão acreditando muito mais na presença real de Jesus do que nós. Fecha os seus olhos um pouquinho, inclina a tua cabeça e abre o teu coração. Tudo aquilo que Deus quer fazer nessa manhã fria, uns 6 graus aqui debaixo dessa mata, essa capela Padre Pio e Santa Bertila. Mas que Deus possa aquecer o meu e o teu coração diante de tudo aquilo que Ele é. Tudo aquilo que Ele faz em nossa vida. Ele é o pão da vida, Ele é o pão dos fortes. Ele é a Eucaristia, Ele é o alimento dos santos, dos anjos. Nós te louvamos, Senhor, por essa manhã, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, que o Senhor nos dê uma fé dessa cananeia, uma fé dessa mulher, uma fé expectante, uma fé que crê em milagre, uma fé que crê no extraordinário, no transcendente, no céu. Que tenha a coragem de pedir realmente, quando pedir com fé, pedir como aquele que crê, que não desiste, que não para diante de um calar seu, que não para diante, Senhor Jesus, dos teus discípulos, dos seus apóstolos, dos seus ministros dentro da igreja, daqueles que eram para incentivar a gente a clamar, a pedir para o Senhor, que pede para a gente calar, fica quieto, para, você está incomodando. Você está de joelho dobrado aqui na igreja uma hora dessa, você está incomodando, você está chorando aqui dentro da igreja, gritando, para, você está incomodando. Que nem Eli falou para Ana, você está embriagada, mulher, 9 horas da manhã. Não, é minha alma que se derrama diante de Deus. É minha alma que se derrama diante de Deus. É um pedido, é um clamor que eu estou fazendo para Ele, só Ele pode realizar, e eu sei que Ele pode. Faça o teu milagre acontecer, meu irmão, minha irmã. Não importe, não fique com respeito humano. Não fique com esse respeito humano com as pessoas que vão pensar de mim. O que importa é o que Deus pensa de você. É o que Deus quer de você, Ele quer a tua fé. Ele quer aumentar a tua fé, Ele quer te encorajar a você crer no milagre, a você experienciar os milagres dEle na tua vida. Ele quer te dar, te sustentar, fazer de você realmente um aluno que passa pela prova, pelo teste da oração para levar essa intercessão a tantos que precisam, para orar pelo mundo, para orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, para orar pela cura, pela libertação, pela conversão de tantas pessoas.
portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Com o teu braço forte, com o teu braço forte, realiza prodígio, Senhor. Realiza prodígio. Com o seu braço forte, Senhor, me ergue do chão. Pois com Teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Canta isso, meu irmão, minha irmã. Canta com o seu braço forte. Com o teu braço forte, realiza prodígio, Senhor. Realizas prodígio. Com o teu braço forte. Com o teu braço forte, Senhor. Me ergue do chão, te ergue, nos ergue. Me ergues do chão. Eu vejo uma mulher, o Senhor me dá a imagem de duas mulheres aqui. Dobra o seu joelho, mulher, que você está sentindo que é você. Que pede um impossível para Deus, que pede um milagre grande para Deus. Deus quer ver o teu joelho prostrado. Dobre o seu joelho agora, perca o respeito humano. Todo mundo está com o olho fechado. Dobre o seu joelho, fala com Deus, que Ele está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo o teu pedido. Você está prestes para receber essa graça. Não desista, não desanime, não pare diante do calar-se de Deus. Não pare diante da insistência daqueles que estão dizendo para você, não adianta você pedir isso aí, isso é impossível. Para Deus tudo é possível. Deus tudo pode, tudo vê e conhece. Deus sonda o nosso coração. Ele conhece as nossas necessidades. E tem um homem também, tem dois, que o Senhor me mostra, que pede também um impossível desse para Deus, para sua casa. Dobre o seu joelho, homem. Fala com o Deus que te ama. Essa mulher prostrou-se diante de Deus. Faça o roteiro que essa mulher fez. Grita na sua alma. Se você não quer gritar com as suas palavras, mas grite na sua alma, no seu interior. Grite para Deus, dobre o seu joelho, se prostre e fala: Senhor, toca na minha família, toca na minha vida, toca na minha história. Faz o milagre que eu preciso. Eu quero alcançar esse milagre. Eu preciso desse milagre. Eu não vou desistir enquanto eu não conseguir esse milagre. Faz a graça acontecer na minha vida, Senhor. Eu creio que Tu és o filho de Davi. Eu não vou desistir com o Senhor se calando. Eu não aceito o calar seu como resposta. Eu sei que o Senhor tem algo mais para falar para mim. Eu sei que o Senhor pode me responder. Eu sei que o Senhor pode me curar e curar a minha casa. Eu creio, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te bendigo, eu te adoro, eu te glorifico, Senhor. Pois com teu braço forte realiza prodígio, Senhor. Realizas prodígio com o teu braço forte. Com o teu braço forte, Senhor. Me ergue do chão. me ergues do chão. Pois com teu braço forte, Senhor. Pois com teu braço forte realizas prodígio.
pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, Senhor, me ergue do chão. me ergues do chão. O Senhor fala ao meu coração. Eu não sei se é para alguém que está aqui. Você pode tomar posse, mas é para alguém que vai ouvir essa palavra um dia. Você desistiu do seu casamento, desistiu do seu esposo, mas Deus está dizendo, eu não desisti. Eu creio e eu estou aumentando a tua fé para você continuar pedindo pela conversão do seu esposo, pela restauração do seu casamento. Eu não desisti, diz o Senhor. E eu estou dando para você uma fé dessa pagã, para você insistir no seu pedido. Para você insistir, eu estou derramando agora, todo aquele que, o Senhor fala no meu coração muito forte isso, eu estou derramando agora para todo aquele que está ouvindo essa mensagem e que está aqui agora presencial, que eu estou te dando essa fé. Se você está pedindo, eu estou te dando. Eu estou oferecendo gratuitamente essa fé nessa manhã. Para você pedir com insistência os seus pedidos diante de mim. Para você não desistir diante das incertezas, dos inconvenientes, dos obstáculos. Você seguir adiante naquilo que você tanto quer e deseja para a tua vida, para a tua família. Nós te louvamos, Senhor. Te bendizemos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio da vida, Senhor. Pelo despertar feliz nessa manhã, Senhor. Pela tua palavra, que é uma palavra de cura, de libertação para nós, Senhor. Pela tua palavra, Senhor Jesus, que tem o poder de mover montanhas, e essa palavra dessa manhã moveu montanhas. A fé dessa mulher moveu montanhas. Essa fé que eu quero. Pede essa fé, meu irmão. Você quer essa fé, sim ou não? Então fala, pede para Deus, fala, eu quero essa fé, Senhor. Eu quero essa fé expectante, essa fé carismática, essa fé encorajada, essa fé que não para diante de nada, diante de nenhum obstáculo. Eu vou seguir em frente e vou conseguir a minha graça diante de Ti, Senhor. Muito obrigado, louvado seja, Senhor. Amém.